Goleiros: Bento, do Atlético Paranaense, Ederson, do Manchester City. Ausência. Desculpem. É a primeira. Rafael, do São Paulo. Laterais direito: Danilo, da Juventus. Ian Couto, do Girona. Laterais esquerdos: Ayrton Lucas, do Flamengo. Wendel, do Porto. Zagueiros: Beraldo, do PSG. Gabriel Magalhães, do Arsenal. Marquinhos, do PSG. E Murilo, do Palmeiras. Meios-campistas: André, do Fluminense. Andréas Pereira, do Fulham. Bruno Guimarães, do Newcastle. Casimiro, do Manchester United. Douglas Luiz, do Aston Villa. João Gomes, do Wolverhampton. Lucas Paquetá, do West Ham. E Pablo Maia, do São Paulo. Atacantes: Endrick, do Palmeiras. Gabriel Martinelli, do Arsenal. Rafinha, do Barcelona. Richarlison, do Tottenham. Rodrigo, Real Madrid. Savinho, Girona. E Vinícius Júnior, do Real Madrid. No primeiro momento são 26 atletas, dentre os muitos que foram pré-relacionados. Muitos terão as suas oportunidades. Não desanimem, continuem acreditando. Tá aí, portanto, a lista, primeira lista do técnico Dorival Júnior à frente da seleção brasileira, com algumas novidades, hein? Andréas Pereira, também o Savinho do Girona, vem fazendo um grande campeonato espanhol. Lucas Pereira também está jogando bem. Lucas Paquetá também convocado, que a gente comentava antes da convocação. Flávio Prado, gostou da convocação do Dorival? Achou que ficou faltando algum nome? O que dizer da primeira convocação de Dorival Júnior, Flávio? Acho que com 26 não teria como faltar, né? Mas, assim, alguns nomes que surpreendem muito. Quando o Bruno falou em Rafael do São Paulo, eu fiquei boquiaberto. Pablo Maia também convocado? O Pablo Maia é um jovem jogador. Murilo do Palmeiras. Então, eu imaginava que fosse... Eu falei, nossa, acho que ele se enganou. É o Murilo do Nottingham. Mas é o Murilo do Palmeiras. Eu acho que ele pediu essa cota de 26 para poder colocar alguns nomes aqui do Brasil para poder dar uma mesclada e tal. Mas, obviamente, que a seleção base, quem vai jogar, quem vai chegar lá no campo do Real Madrid, pegar a Espanha, é o pessoal de lá da Europa, como na Inglaterra, a mesma coisa. Não dá, né? Você não vai botar o Rafael de goleiro lá. Com todo respeito, não dá, né? Não tem condição. Mas acho que não tem tanto jogador assim, né? Com 26 é muito difícil de você não levar alguns jogadores básicos. A volta do Paquetá me parece um acerto muito grande. O Paquetá tá jogando muita bola, tá ok. Não consigo lembrar assim de alguém que, nossa, faltou jogar. Não, acho que não. Acho que tá tudo bem. Me surpreendi com alguns, mas não faltou ninguém e acho que essas surpresas não vão jogar. Então, tá tudo certo. Eu acho que serão usados pontualmente. Esses 2, 3 jogos nós vamos ter, né? 4, acho. E mais a Copa América. Essa turma, acho que vai mudar. Acho que muda. Ele deixou muito claro que pode ter alguma mudança. E estamos a 30 meses da Copa do Mundo. Pode chamar quem quiser. Dá para mudar com largo tempo para encaixar o time que ele vai considerar titular, ou próximo do mais importante time brasileiro para disputar o Mundial. Então, eu acho que sempre é importante dar oportunidade, dar chance, vestir a camisa da seleção brasileira. Alguns estão nessa lista, não voltarão. Seguramente não voltarão. Alguns não voltarão.
E é uma oportunidade. Eu acho que é um processo de reaproximação com o torcedor brasileiro, conhecendo mais jogadores, enfim, que vão vestir a seleção do Brasil. Vai valer mesmo quando a bola rolar. Dentro de campo, o que a seleção mostrar é que vai provocar uma certa recuperação de relação entre o torcedor e a seleção brasileira. Mauro César Pereira, está aprovada a primeira lista do Dorival Júnior à frente da seleção, Mauro? Para mim, qualquer lista está boa. Sinceramente. 30 vezes. Pode convocar quem ele quiser. O negócio é não encher o saco, interromper campeonato, desfalcar time em campeonato. Não vai parar agora tudo em março, né? Então, deixa ele levar quem ele bem entender, Pitico, Rafael. Rafael não dá, né? Pô, Dorival. Uma coisa, falando sério, o que me chama a atenção é essa coisa do Dorival querer trabalhar com gente que ele já conhece. Mudou, amigo. Você está na seleção, você tem um cardápio de jogadores para convocar. Assim, o Juan no Flamengo foi para a seleção. Ninguém sabe, o Juan é ex-jogador. Isso. O que o Juan fazia lá? Sempre foi um mistério. Qual é o papel preponderante do Juan? Deu uma entrevista no começo do ano, foi um desastre, falando que quando eram técnicos estrangeiros, ele não conseguia ser ouvido. Gente, se você é um gerente técnico no departamento de futebol, chega um técnico, te ouve, você tem que fazer alguma coisa, né? Você vai no vice-presidente de futebol, mas no diretor, vem cá, eu não consigo fazer meu trabalho, o cara não me ouve, porque o gerente técnico tem que ser ouvido. Quer dizer, o cara estava ali e tal, é um cara gente boa, uma pessoa agradável e tal, leva para a seleção. O Rafael, porque trabalhou com ele no São Paulo, ok, mas não tem nível para ser goleiro de seleção. Eu questiono o Rafael como goleiro de São Paulo, acho um goleiro nota 6, 7 ali, muitos altos e baixos, então aí convoca também, sei lá, mas assim, ele pode levar quem ele quiser. Seleção brasileira, dou a mínima, a não ser quando é Copa do Mundo, algo realmente importante, um jogo mais relevante. Esses jogos vão ser até legais, são amistosos contra seleções relevantes, até tem esse aspecto positivo. E não vai encher o saco porque não vai desfalcar times em competições importantes. O problema vai ser lá na frente, né? A lista que vai realmente pesar é a lista do período da Copa América. Metade do ano. E vejamos aí se ele vai preservar os times, que aliás, acho que deveria até a CBF ter um compromisso de convocar o mínimo de jogadores que atuam no Brasil. Porque você não pode evitar, por exemplo, que o Gustavo Gomes e o Arrascaeta sejam convocados, por exemplo, o Ener Valencia, que os técnicos desses países, Equador, Uruguai, Paraguai, vão convocar. Mas o da CBF deveria preservar os times brasileiros, porque quando ele aceita o convite da CBF, vale para todos os técnicos, tá, gente? Você passa a fazer parte da CBF. O Dorival não tem nada com... Tem sim, o Tite tinha a ver, ele tem a ver, todos têm a ver. Você trabalha na CBF, você trabalha para a CBF, seu patrão é a CBF. Então você faz parte desse organismo que mutila times durante competições importantes que ela, em tese, organiza. Mas tá ok, para mim tá tudo bem. Eu acho que não vejo nada assim... Só acho que realmente o Murilo, eu imaginava o Murilo do Nottingham Forest, é o Murilo do Palmeiras, como disse o Flávio. Quando foi, eu falei, nossa, será que eles escreveram errado, né? É o Murilo ok. Esperava o Murilo do Nottingham. A convocação do Andréas Pereira, então, Mauro, você acha que foi mais pela amizade, pela proximidade que o Andréas tem com o jogou Dorival? Com ele, né? Tá na cara que tem a ver. Eu acho que tem a ver. Ele tá jogando bem na Inglaterra. Mas, assim, me parece muito claro que tem ali alguma coisa a ver. O Andréas, inclusive, foi importante para ele, porque quando ele chega no Flamengo, ele tem o Tolima logo de cara na fase de mata-mata. Porque ano retrasado, quando o Flamengo foi campeão da Libertadores, a fase de grupos foi o Paulo Souza, que aliás foi muito bem, né? O Flamengo venceu todos os jogos, menos um, que foi empate com o Talheres, na Argentina, em que teve um gol impedido do Talheres, inclusive, não tinha VAR naquela fase. O Flamengo poderia ter vencido todos os jogos, não fosse isso, na fase de grupos. Aí ele assume contra o Tolima, aí havia uma dúvida, o time estava em crise nesse momento, e vai ser eliminado pelo Tolima e tal. Tomou um sufoco danado lá na Colômbia, e foi 1-0, um golaço do Andréas. E depois o Andréas foi embora. Acabou lá o empréstimo, ele foi embora. Aí no Rio até o Flamengo meteu 7-1. Aí foi um vareio. E, sei lá, conviveu com ele. Ele é um bom jogador, de fato, está bem na Premier League. Mas assim, me passa a sensação de que a proximidade com o jogo... Você vê, do São Paulo, com que trabalharam com ele, tem 3, né? Pablo Maia, Beraldo e o Rafael. Isso. Pablo Maia, ok, você dá chance para um jovem, mesmo que não jogue, né, para conviver ali, tudo, investir, criar ali um espírito de que ele seja convocado, que é um jogador promissor. O Beraldo, sem dúvida alguma. Mas o goleiro, eu acho até curiosa essa convocação. Não vejo sentido. Tem goleiros melhores do que ele, assim. Alguns não, acho que vários até. Do Flamengo, ele convocou o Ayrton Lucas, né?
Só o Ayrton Lucas. Só o Ayrton Lucas do Flamengo. Não pentelhou. Ó, break na Rádio Jovem Pan, voltamos já com o bate-pronto pra você. Seguimos. Ele pode convocar na Copa América. Ele só convocou o Ayrton Lucas. Tava todo mundo na expectativa da convocação do Pedro, né? Não aconteceu. Também não convocação do Pedro. Não, eu tô brincando com o Mauro aqui, dizendo, não pentelhou. Você olha a lista aqui, ninguém pode cortar os pulsos porque, poxa, levou meu grande astro, ou levou astros. Tudo bem, outra convocação virá e aí pode chegar uma tempestade aí e provocar uma grande reclamação. Mas até aí, ele tem que convocar. São 26, eu acho que ele aumentou o número até para dar chance para o cara sentir o saborzinho de vestir uma camisa da seleção brasileira. Eu coloco sempre assim, tem 30 meses pela frente. Se você levar a sério, para valer, vai no ano final... O ano que nos separa da Copa do Mundo é que a gente vai começar a ver a criança, o formato da criança. Até lá é muito assim, aleatório, vamos ver o que vai acontecer. Tomara que os jogos agradem e quem tiver a chance de jogar, mostrar qualidade, começar a complicar a cabeça do professor Dorival e da gente também. Poxa, você viu? Aquele cara a gente considera titular, mas olha aí o Pedro que está jogando. Não é verdade? Sim. Então pode ser isso. Mas é muito olhando aqui a lista de atacantes: Endrick do Palmeiras, Gabriel Martinelli do Arsenal, Rafinha do Barcelona, Richarlison do Tottenham, Rodrigo do Real Madrid, Savinho do Girona, Vini Júnior do Real Madrid. Não dá para fazer um bom ataque, você não acha? Dá. Senti falta do Pedro do Flamengo. Eu achei que ia ser convocado. Não foi. Mas se assim, fosse eu, pergunta quem outro nome que eu senti falta, Gabriel Jesus. Também não aparece Gabriel Jesus na lista. Se eu fosse, convocaria o Gabigol. Eu falei alguns dias atrás. João Saldanha convocaria. Eu falei alguns dias atrás que pela proximidade dos dois, Gabigol e Dorival trabalharam juntos no Santos, no Flamengo. O Dorival quase levou o Gabigol pro São Paulo, quando estava treinando no São Paulo, na primeira passagem ainda. Eles têm uma proximidade ali. Eu falei, pela proximidade, eu acho que podia acontecer. Mas aí não aconteceu. Mas também não convocou o Pedro. Será que tem algo a ver? Não, mas aí a tese de não querer complicar o Flamengo não é loucura. O Flamengo e o Gabriel Jesus está na frente, né? Não, você citou. Se for o caso, o Gabriel Jesus. Com relação aos jogadores no Brasil, eu acho que ele deu uma poupada mesmo. Eu acho que deu uma poupada, tirou o pé com relação. Sabe, os clubes estão chiando. Então, mas é uma lista que, em tese, ele não deveria ter tirado o pé, porque nesse caso, nesses dois amistosos contra a Inglaterra e Espanha, a CBF vai respeitar a parada, né? Não dá, levar jogador do Brasil não tem o menor sentido. Ele falou a coisa de, vamos tentar trazer o torcedor de novo com a gente. Não dá, né? Os grandes jogadores estão na Europa, pô. Qualquer tonto sabe disso. Convocação não é que eu não queira, sabe? Pô, eu adoraria que os caras todos estivessem aqui. Mas o filé, a crema dela tá na Europa, pô. O que tá aqui ou é jogador muito velho, ou jogador muito novo. Não foge muito disso. O jogador brasileiro que está aqui, de bom nível, ele é muito jovem, não dá para chegar na seleção, ou ele é muito veterano e já voltou. No mais, não dá. Não tem jogador aqui. Você acha que a seleção que estará na Copa do Mundo vai ser a seleção de jogadores que estão lá fora? Com certeza, absoluta. Então, deixa o cara chamar de agora volta à rádio. Mundo que tá aqui. Mas aí é uma seleção. Aí combina com a Espanha. Você só chama jogador que joga no Campeonato Espanhol, eu só chamo jogador que joga no Brasil. Você faz um bem boladinho aí. Com a Argentina fez alguma coisa assim. Não terá nada. De volta... 30 meses, é uma distância. De volta à Rádio Jovem Pan, aí o torcedor também fica aqui, né? Porque não convocou o Pedro, mas convocou o Richarlison, Mauro César. Eu tô olhando aqui. De novo, o Richarlison. Então, eu tô olhando os números dele, melhorou bastante, né? 10 gols em 22 jogos. Melhorou muito. Melhorou muito, mas aquela fase ruim passou. Com a camisa da seleção brasileira, nos últimos jogos, nas últimas convocações, deixou a desejar. Então, o público daqui que não acompanha a Premier League vai olhar essa convocação do Richarlison e falar, poxa vida, cadê o Pedro? Né? Cadê o, sei lá, o convocação do Richarlison durante a passagem do Diniz me parecia injustificável. Ele estava na péssima fase, não fazia gol, jogava mal, mas ele se recuperou, tem jogado bem. O Pedro faz gol no Carioca, ele faz gol na Premier League. Acho que tem uma diferençazinha aí pequena, né? Então, acho que isso tem que ser considerado também, é lógico, né? Vamos falar o português, claro, o Pedro faz gol no Campeonato Carioca. O Richarlison está fazendo gols na Premier League, pô. Peraí, é um pouco diferente aí. Então, o cara está jogando num outro nível. Não significa que o Pedro, se jogasse lá, não pudesse fazer gols, talvez fizesse também. Mas é um fato. Mas o fato é esse.